A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui de volta para dar continuidade às nossas gravações da Escola Bíblica Dominical, a nossa conhecida EBD, que nesse primeiro trimestre de 2022 estamos fazendo o estudo no livro do profeta Ezequiel, da editora Betel Dominical. Ezequiel, um profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e a manifestação da glória de Deus. Já chegamos na lição de número 11. Estamos bem pertinho do final desse primeiro trimestre de 2022 da nossa Escola Bíblica Dominical, a EBD, editora Betel Dominical. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Vamos aprender hoje sobre o novo templo e a restauração do culto. É o que Deus quer, é o que Deus quis com Ezequiel, é o que Deus quer permanecer na igreja de hoje. Pega a sua revista se você tem ela impressa, pega um exemplar da sua Bíblia se você tem, pega os seus marca-texto para marcar o que nós vamos falar, caneta, bloco de papel, professores, alunos, para aprender e colocar em prática a lição de hoje. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento. Meus amados irmãos, é um prazer sempre estar fazendo essas aulas para o crescimento dos alunos que me ouvem, dos professores que vão preparar as aulas para aplicar na sua igreja. Tenho dito sempre, o canal Bíblia para o Cotidiano não é para tirar você da sua escola dominical, mas é para acrescentar conhecimento aos seus estudos da palavra de Deus. Essa lição é a lição de número 11, será aplicada no dia 13 de março de 2022. O título dessa lição de número 11 está Um Novo Templo e a Restauração do Culto. Lembrando, se você ainda não concluiu a leitura do livro de Ezequiel, se você é aluno, se você é professor, não esqueça de ler todo o livro de Ezequiel. Ainda dá tempo antes de terminarmos o primeiro trimestre de 2022. Mas para essa lição, vamos nos concentrar no capítulo de número 43 do livro de Ezequiel. O nosso texto áureo está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 40, verso de número 4. A primeira parte do versículo que diz: E disse-me o homem, filho do homem, vem ver com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Lembrando que aqui você tem que fazer sempre um paralelo com toda a Bíblia, porque a Bíblia se completa. Você sabe que aqui no canal Bíblia para o Cotidiano, eu estou gravando as aulas da editora CPAD, falando sobre a supremacia das Escrituras, porque uma Bíblia, uma escola dominical, melhor dizendo, completa a outra, e a Bíblia se certifica do que ela está dizendo, ela valida ela mesma. Então, aqui você tem a mesma menção de que João viu lá na ilha de Patmos, no livro de Apocalipse, no livro das Revelações. O anjo dizendo: registra o que você está vendo, escreve o que você está vendo, proclama o que você está vendo, olha com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos e põe no teu coração. Esse paralelo aqui que a gente faz, a Bíblia confirmando a Bíblia, é sensacional, do livro de Ezequiel com o livro de Apocalipse. Isso aqui já é somente o nosso texto áureo para mostrar para você que a Bíblia ela valida a própria Bíblia. Na nossa verdade aplicada nos diz: o relacionamento com Deus deve refletir em um viver de adoração íntegra, atentando às diretrizes da palavra de Deus. Vamos começar fazendo aqui uma pequena anotação, mas muito interessante. Porque as pessoas querem levar a vida dizendo que segue a Deus, mas não querem seguir as suas, olha aqui, atentarmos às diretrizes da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz acima
de tudo para mim e para a sua vida, que nós temos que seguir o padrão, mas tem que ter aqui, adoração íntegra. Essa adoração, ela não pode faltar na vida daqueles que dizem que são servos do Senhor. E servir ao Senhor, temos que atentar para as suas diretrizes, para as suas escrituras, o que Deus deixou, o que Deus determinou. Aqui é o que nós temos que seguir. É aqui que é a nossa base. Ezequiel teve essa revelação e disse bem claro, para que haja restauração do culto, para que haja restauração do templo, temos que estar dentro das diretrizes ou dentro do segmento, dentro das palavras que Deus ordenou. Então, essa é a base que nós vamos estudar hoje. Um novo templo e a restauração do culto. Lembrando que aqui no canal tem uma playlist completa sobre esse livro de Ezequiel. E aqui nós vamos ver Deus se afastando do templo, a glória de Deus se afastou do templo, porque o povo estava contaminando o templo. Nós já estudamos, está aí na playlist. E agora Deus disse que vai restaurar o templo, e não somente isso, vai restaurar o culto a Ele, porque as pessoas já não estavam mais nem cultuando Ele, quanto mais querendo preservar o templo. Isso que nós vamos aprender no dia de hoje. No nosso texto de referência, está no livro de Ezequiel 43, faz essa leitura do livro de Ezequiel 43, é importantíssimo, aqui já vai te dar uma base. Se você pegar do capítulo 40 ao capítulo 45, você vai entender toda a estrutura e todo o formato que Deus quer de restauração para o povo que estava na Babilônia, para o povo que ficou exilado lá em Jerusalém destruída. Aqui você vai entender, você lendo Ezequiel 40 a Ezequiel 45, os capítulos, ok? Mas o nosso texto de referência, vamos ler Ezequiel 43, do versículo 1 ao versículo de número 4 e depois o versículo de número 10. Vamos fazer essa leitura, que diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como voz de muitas águas. Já anota aí, voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua glória, e o aspecto da visão que vi era como a da visão que eu tive. Quando vi a destruição da cidade, e era as visões como a que eu vi junto ao rio Quebar. Já vamos ler que informação é essa. E caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. Esse foi Ezequiel 43, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler o versículo de número 10 para a gente voltar, a gente entender o que Ezequiel está dizendo, que eu vi. Se você já esqueceu, você tem aí a playlist para você ver por que Ezequiel está dizendo que era como a visão que eu tive quando foi destruída a Jerusalém, foi destruído ali o templo. Então ele está dizendo que teve a mesma visão, só que é uma visão agora do retorno da glória, que já vamos ler, porque isso é Ezequiel capítulo de número 8. Já vamos ler. Deixa eu ler o versículo de número 10 da nossa leitura de referência aqui. Tu, pois, filho do homem, mostra a casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades, sirva-lhe ela de modelo. Ou seja, Deus está mandando Ezequiel falar que a glória de Deus saiu por causa do povo, mas a glória vai voltar porque Deus honra a sua palavra. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, volta aí, capítulo de número 8, que nós vamos fazer este paralelo de que Ezequiel está falando, que foi a visão que ele teve no rio Quebar. Ezequiel 8, verso de número 5. Que vai nos dizer assim: E disse-me, filho do homem,
Levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada, e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afastasse do meu santuário? Mas vai ainda maiores abominações. Olha o que Deus está dizendo para Ezequiel, que a glória de Deus estava sendo retirada do templo, ou seja, Deus não estava querendo se manifestar no templo por causa das abominações. Ezequiel, capítulo 8, nós lemos o versículo 5 e o versículo 6. Se você pegar a última parte, ele vai dizer: as grandes abominações que a casa de Israel fez aqui, para que me afastasse do santuário. Ou seja, o santuário estava lá, o templo estava lá, mas a glória de Deus não estava, porque Deus não habita em um lugar que tem o nome dele, mas não o honra, não o glorifica, não o exalta. Você sabia, se você pegar as lições anteriores, Deus dizendo para Ezequiel que os sacerdotes estavam pintando dentro do templo imagens. As mulheres estavam adorando um deus egípcio dentro do lugar, dentro do tabernáculo, das margens do templo, né? Que você tem o formato do templo. Aí você tem o lugar santo e o lugar santíssimo. Dentro do templo, as mulheres estavam adorando outro deus, um deus egípcio. E os sacerdotes fizeram imagens, desenhos dentro do templo. Então Deus está dizendo, eles têm um templo que era para ser dedicado a mim, aonde eu habitava, mas por causa dessas abominações eu me afasto. Montoni, como é que nós aplicamos nos nossos dias? Igrejas que têm o nome de igrejas, que seria o lugar da habitação de Deus, do Espírito Santo e do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mas só tem o nome. Jesus Cristo não é bem-vindo. A gente pode até fazer um paralelo com o livro de Apocalipse, quando a gente encontra Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, quero entrar. Ele está dizendo o quê? Fizeram a igreja, fizeram o templo, mas não colocaram Jesus dentro. O nome é a igreja, mas não tem Jesus. Jesus ficou para o lado de fora. Foi isso que aconteceu em Israel, foi isso que aconteceu no livro de Apocalipse, e é isso que está acontecendo nos nossos dias. Tem nome de igreja, aparência de igreja, mas Jesus não é bem-vindo naquele lugar. É uma reflexão, é algo que temos que aprender, porque Deus quer restaurar o culto. Para restaurar o culto, temos que restaurar tudo que está em volta, tudo que se diz respeito a um culto de adoração e louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa foi apenas nosso textuário, nossa verdade aplicada e o nosso texto de referência. Eu esqueci de mencionar algo aqui interessante, quando ele diz que a voz, aqui ó, versículo 2, e a sua voz era como a voz de muitas águas, mais uma vez referindo ao livro de Apocalipse, ou o livro de Apocalipse se referindo ao livro de Ezequiel, ou os dois tendo a mesma visão, que a voz do nosso Deus é como voz de muitas águas. A Bíblia confirmando Bíblia. Se eu pudesse dar uma palavra para você agora, anotar e aplicar, fazer essa prática dentro da escola, da sua sala, da escola bíblica dominical, seria: a Bíblia confirma a Bíblia. Essa seria a frase que eu colocaria nessa aula. A Bíblia confirma a Bíblia. Tanto em Ezequiel como no livro de Apocalipse e com o próprio Jesus. Vamos para a nossa introdução? A nossa introdução nos diz assim: a restauração do templo e do culto sinalizava o interesse de Deus em relacionar-se com o seu povo e o seu chamado ao serviço, conforme a sua instrução, com direção, reverência e temor para a glória dele. Vamos mais uma vez fazer o uso do nosso
fazer as nossas anotações, aqui tem algo bem interessante. Como é que nós devemos servir a Deus em um culto? Com suas o quê? Instruções, ou seja, a instrução não é humana, a instrução ela é de Deus. Com dedicação, temos que nos dedicar a essa instrução que Deus está nos dando. E com reverência e temor. Me responde aí. Existem pessoas que até têm o intuito de se dedicar, mas falta reverência. E uma coisa leva a outra. Instrução, Bíblia. Dedicação ao templo, à organização do culto. E reverência a quem? A Deus. Então, algumas atitudes de reverência. Hoje, trazendo por dias de hoje. Horário de chegar no culto. O conversar no culto, o se levantar para ir no banheiro é um absurdo. O se levantar toda hora para estar tomando água. Não estou dizendo que você não pode tomar água, que você não pode se levantar para ir no banheiro. Mas você tem 2 horas de culto, irmãos. Esse aqui é escola, precisamos ensinar. Nós temos 2 horas de culto em média. Se você chegar na igreja antes de subir ao templo ou antes de sentar ali para assistir o culto ou para prestar um culto, você vai ali no banheiro, faz o que você precisa fazer, passa no bebedouro, toma o seu copo de água e se você tem um problema de sequidão, já leva uma garrafinha, senta lá. Mas a gente vê um absurdo, toda hora as pessoas se levantando e tem uma falta de reverência terrível. Sabe aonde? Que eu tenho percebido em algumas igrejas que a gente tem ido ministrar, as pessoas chegam para orar, existem algumas que se ajoelham para orar e outras ficam conversando, atrapalha quem está orando. Ela nem ora e nem quer que as pessoas orem. Isso é falta de reverência. Precisamos voltar a esse costume. Se eu não quero orar, se eu não posso me ajoelhar para estar orando, o que eu faço? Eu me sento no meu banquinho, na minha cadeira, na minha poltrona, não sei como é que é na sua igreja, e eu fico de cabeça baixa lá, caladinho, até que o pastor, o presbítero, o líder que vai abrir aquele culto diga: o culto está aberto, colocaremos em pé, fazemos oração, ou já começa com louvor, vai da organização litúrgica da sua igreja. Mas cuidado com esse tipo de falta de reverência. Precisamos voltar, sentar e ouvir a palavra de Deus como ela é, poder entregar o nosso culto a Ele, porque Ele quer um culto que seja, está aqui na nossa revista, olha o que ele diz, porque o culto tem que ser o quê? Para a glória dele. Dele quem? Para a glória do nosso Deus. É para isso que nós estamos no culto, nós oferecemos um culto a Ele. Tá bom? Vamos agora para o nosso primeiro ponto, vai falar um santuário no meio do povo. Olha que interessante, mais uma vez vamos falar sobre santuário. Eu já havia falado isso aqui uma vez, só que na lição da editora CPAD, que foi a lição de número 10, falando dos profetas maiores, profetas menores, a restauração do culto também, não com tanta ênfase como essa que nós estamos aqui, mas fala um pouco. E eu quero aqui falar, a revista fala um pouco mais, nessa daqui da editora Betel Dominical, que diz assim: antes de abordarmos a visão de Ezequiel sobre a restauração do templo, é importante refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história do povo de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. Tal percurso na história bíblica contribuirá para melhor compreendermos o impacto da mensagem de Ezequiel sobre o cativeiro. Aqui eu já falei em outra lição, reforçando para você, algumas pessoas desigrejadas ou aquelas que são contra a igreja, congregar, estar junto, fala que não precisamos de templo, não precisamos estar junto. É uma mentira. Porque eles esquecem que quem criou o santuário ou quem deu a ordem para que o santuário fosse criado, chamado ainda de tabernáculo, foi o próprio Deus. Deus que instituiu um tabernáculo para que a glória dele descesse, chamada de Shekinah, e ali ele habitasse.
habitasse, e depois se transformou em templo, e a gente vai falar daqui um pouquinho mais na frente. Então não caiam nessa mentira, nessa enganação. Igreja não é invenção humana. Tanto que a nomenclatura mudou, mas o sentido é o mesmo. Jesus pregava onde? Na sinagoga. Sinagoga seria as igrejas. Tinha o templo e tinha as sinagogas. Ou seja, trazendo para os nossos dias, seria uma igreja menor. O templo, a sede, algo grande, e tinha as igrejas menores, para poder se chegar, para que o povo tivesse oportunidade de congregar. Foi isso que Jesus fez, pregou na sinagoga e depois virou o quê? As igrejas, que próprio apóstolo Paulo abriu as igrejas e em muitas igrejas ele mostrou que nasceu aonde? Em casa. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, mandando de volta Onésimo, ele diz o quê? A igreja que está em tua casa. Ou seja, dentro de casa começava-se a igreja e daí se formava um templo onde os irmãos se congregavam. Então, templo aqui na história, desde lá da saída do Egito até Jesus Cristo, ou melhor, até Paulo, todos os apóstolos aprovavam a abertura de templos para se chamar de igreja e ter um lugar de comunhão um com os outros. Isso aqui é Bíblia, não é história, não é mentira. Aqui é fato verídico e Deus foi quem constituiu. É o que nós vamos aprender aqui no ponto 1.1. A ordem divina para fazer um santuário. Quando Israel saiu do Egito sob o comando de Moisés, o povo ficou acampado no deserto Sinai, de frente ao monte. Isso é Êxodo capítulo 19, do 1 ao 3. No monte, Moisés recebeu de Deus a lei, estatutos e mandamentos para o povo de Israel. Deus estava, assim, instruindo o seu povo para os dias de peregrinação no deserto e quando estivesse estabelecido na terra de Canaã. Lá no Monte Sinai, Deus já estava dizendo como seria. Quer anotar? Vamos lá, ó. Ali, Deus já estava dando para Moisés a lei, os estatutos e os mandamentos. Para o quê? Para quando o povo fosse entrar na terra prometida, ele já ter ali como deveria seguir. Isso é Levítico capítulo 18, do verso 1 ao verso 4. Continuando aqui na nossa revista. Dentre tantos mandamentos, havia aqueles que se relacionavam com o santuário. Vamos ver se tinha esse mandamento? E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Isso aqui é o que está na revista. Mas será que está na nossa Bíblia? Vamos abrir a Bíblia aqui, deixa eu anotar o versículo. E aí a gente vai abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo. Vamos lá? Livro de Êxodo, capítulo de número 25. Abra aí a sua Bíblia. O verso é o verso de número 8. Antes de fazer essa leitura, eu esqueci de pedir para você se inscrever. Não é por isso que você não se inscreveu. Já estou encaminhando aí a 1000 inscritos pela sua ajuda. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Se você é inscrito, deixa um comentário, deixa um gostei. Aqui embaixo, ó, no vermelhinho, você clica se inscrever. Aqui desse lado tem para você dar um like. Depois você tem o nome comentário. Clica aqui e deixa um comentário. Quero agradecer a todos que comentaram do novo cenário. Ficou bonito, não ficou? Ficou lindo. Não é fundo verde não, irmão, tá? Aquela montagem não. Aqui é a minha sala, que eu consegui arrumar de uma maneira aí que ficou lindo desse jeito. Melhorando, a câmera ficou mais perto, ou melhor, o celular ficou mais perto, porque como você sabe que é meu inscrito, que eu não gravo, eu não tenho um computador para editar e nem tenho câmera para filmar, então eu filmo direto no celular. Qualquer hora eu ponho para vocês que celular que eu uso para fazer essa gravação. Mas se inscreve, que eu esqueci de pedir, mas eu tenho certeza que você gostou até agora e já está inscrito. Então deixa um comentário. Livro de Levítico, capítulo de número 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Olha aí, vamos fazer a anotação.
Anota aí, ó, que foi Deus dizendo para Moisés: eles farão um santuário para mim quem? Para Deus. E Deus dizendo, eles vão fazer, e eu quero habitar no meio deles, no meio desse santuário. Então aqui já cai por terra que a criação de igreja, de templo é invenção humana, não é. É a vontade de Deus, e mais, Deus quer habitar no meio do templo que vai se chamar pelo seu nome, que nós vamos aprender um pouco mais na frente. Continuando, também chamado de tabernáculo, santuário ou tabernáculo. Isso aqui é para agregar conhecimento. Podemos chamar ele de santuário ou chamar ele de tabernáculo. Vai estar se referindo ao mesmo lugar da habitação do nosso Deus. Continuando na nossa revista, portanto, talvez a maior lição transmitida com a construção do santuário era o quê? Qual era a maior lição transmitida sobre a construção do santuário ou do tabernáculo? Qual seria? Qual foi? Qual é? Vamos ver? Aqui, ó, concordo com o escritor. Deus está no meio do seu povo. Deus quer habitar no meio do seu povo. Por isso que ele institui o santuário, o tabernáculo. Isso te lembra o quê? Me lembra Novo Testamento, porque a Bíblia, ela confirma a Bíblia. Quando o anjo aparece para Maria, para dizer que Maria ficaria grávida do Messias, e o anjo já diz para ela como esse Messias iria ser chamado. Você lembra? É chamado de Emanuel. E o que quer dizer Emanuel? Novo convertido, que você não sabe o que significa Emanuel, os professores aqui eu sei que sabem. Emanuel quer dizer Deus conosco. Se quer dizer Deus conosco no nascimento de Jesus, Deus ali habitou entre os homens, como diz o texto, lá em Israel, na construção do templo, do tabernáculo, do santuário, já tínhamos Deus conosco. Merece um gostei. Informação que alimenta a nossa alma, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus é conosco. No nosso ponto 1, ponto 2 vai falar o templo construído por Salomão. Agora saiu do santuário, saiu do tabernáculo. O tabernáculo era móvel, se montava conforme a coluna de nuvem se mexia, a coluna de fogo se mexia, o povo ia peregrinando, ia ali, montava e desmontava o tabernáculo. Só que tem o desejo de Davi, eu aqui já estou dando um resumo deste ponto 1, ponto 2, de construir um templo, mas quem constrói é Salomão. Vamos ler na nossa revista, que diz assim: o rei Davi tinha proposto edificar um templo dedicado ao Senhor Deus, porém não lhe foi permitido. O filho que lhe sucedera no trono edificaria uma casa no nome do Senhor. Vamos ver? Anota aí, ó. Segundo Samuel, deixa essa referência anotada para a gente ler. Segundo Samuel, capítulo de número 7, o versículo 12 e o versículo de número 13. Aí depois a gente volta nela, essa dedicação. Assim Salomão edificou casa para o Senhor. A gente vai ler as referências depois. Após a oração dedicatória para o templo, desceu fogo do céu e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aqui eu quero notar mais uma vez que a gente vai ler essa aqui. Mais uma vez cai por terra que Deus, essa história, mas a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Quando Deus diz que não habita em templos feita por mãos de homens, Deus está dizendo que não basta ter o nome de igreja. Foi quando eu comecei essa lição. Não basta ter o nome de templo. Tem que ser dedicado a Deus para que Deus
queira habitar, como nós lemos já aqui em Êxodo 25:8. Ele disse: eles me edificarão e eu habitarei no meio deles. E aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, do 1 ao 3, quando o templo ficou pronto, que Salomão ora, a glória de Deus desce, porque Deus quis descer, mas o templo foi feito por mão de quem? De homens. Então essa ideia que Deus não habita em templo feito por mão de homens é para dizer, aqui é de Deus, mas não é. Deus quer a sinceridade daquele lugar. Essa é a informação correta que temos que aprender. Continuando nossa revista, como também tinha enchido o tabernáculo, que já lemos, ou se você quiser ler, anota mais uma informação. Deus não somente habitou no santuário, habitou no tabernáculo e habitou no templo. Anota aí, no santuário é Êxodo 25:8. Ele habita no santuário. Depois no tabernáculo, Êxodo 40, do 34 ao 35. E depois no templo que Salomão constrói, 2 Crônicas 7, do 1 ao 3. Essas referências daqui a pouco a gente lê. Deixa eu ler mais um pouco de nossa revista. É significativo notarmos que logo após a inauguração do templo, Deus adverte que o povo não poderia se desviar dos seus estatutos e mandamentos para que não fosse tirado da terra de Canaã e o templo destruído. As pessoas estavam confiando no templo porque Deus disse que iria habitar dentro do templo. Vamos começar por 2 Samuel. Vamos ver, essas histórias são lindas. 2 Samuel, folheia a Bíblia aí, meus irmãos. Capítulo de número 7. Vamos lá. Do versículo 12 e 13, rapidinho. Quando teus dias foram completados e virei a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procede de ti, e estabelecerei o meu reino. Versículo 13 agora, que é o chave da nossa lição. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Davi quis construir, mas não pôde. Quem construiu foi Salomão. Agora, quando o templo estava pronto, aí a gente abre 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 1 ao versículo 3. Olha o que aconteceu quando Salomão terminou de fazer o templo para o nosso Deus. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus quis habitar no meio do templo. Maravilhoso. Isso aqui não é novo. Já tinha acontecido aí, livro de Êxodo, capítulo de número 40. Irmãos, não temos novidade. O que nós temos é a palavra de Deus sendo pregada. Êxodo 40, verso 34. Olha o que diz. Diz bem assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Olha aí, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Deus quer encher as nossas igrejas, Deus quer encher os nossos cultos, Deus quer estar presente, meu irmão. É Deus, não é invenção humana, é Deus querendo se comunicar, habitar entre os homens. Eu sei que, é assim, irmão, não tem jeito falar da glória de Deus, Deus querer habitar junto conosco, não dá para se conter, não dá para ficar mecânico, não dá para sentir ficar alheio.
A glória de Deus é magnífica. Deus está onde se invoca o nome dEle, aonde se adora o nome dEle. Foi isso que Jesus disse para aquela mulher. O Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a glória dele está dizendo: o templo será destruído se vocês não guardarem. Está aí, ó. Montônio seria destruído, seria, foi e foi, porque Deus é Deus que diz: eu habito, mas não queiram ser rebeldes. Segundo Crônica, capítulo 7, dos 19 ao 22. Cuidem do meu templo, reverenciem a minha presença no templo, porque eu desço e me manifesto no templo. Mas se vocês me desobedecerem, me desonrarem, blasfemarem do meu nome, eu abandono vocês e o templo será destruído, porque o templo não é maior que o nosso Deus. Misericórdia, irmão, ajuda aí, mas não dá para se conter diante da grandiosidade do nosso Deus. Ponto 1.3. A destruição do templo. Lembra que eu falei que Deus avisou? E o povo não quis entender? Deus vai, eu vou sair de vocês. Foi a visão de Ezequiel, capítulo 8 de Ezequiel. Lê Ezequiel, Deus saindo do templo, dizendo: não quero habitar. Vocês colocaram o meu nome, mas não sou eu que vocês adoram aí. Vai ter destruição, é o ponto 1.3, a destruição do templo. Olha o que diz: e queimaram a casa de Deus. Segundo Crônica 36:19, Jeremias 50:13 ao 23, a casa de Deus foi queimada porque o povo blasfemaram de Deus e Deus os abandonou. E Deus não se apega ao templo, Deus se apega a um coração contrito e quebrantado. Vamos para a nossa lição. Não apenas a Salomão, mas ao longo da monarquia em Judá, Deus alertou por intermédio dos seus profetas sobre a necessidade do povo se arrepender e se converter ao Senhor, porém não deram ouvidos, ele dizendo: arrepende, segundo Crônica 36. O professor coloca aqui sobre Jeremias, ele diz assim: ele denuncia a adoração no templo e a adoração ritualista em favor do monoteísmo ético implícito na religião mosaica tradicional. Atacou com grande vigor algumas das instituições e personagens respectivos a esses dias, iludindo os sacerdotes do templo. Dentro lá, irmãos, ele estava dizendo assim: a gente está oferecendo sacrifício, então estamos em paz. A gente está oferecendo sacrifício de touro, sacrifício de bode, sacrifício de ovelha, sacrifício de cereais. Então Deus está conosco. Sabe o que me lembra? Ofni e Finéias, o sacerdote Eli, 1 Samuel, os primeiros capítulos. Eli sabia que os seus filhos se prostituíam dentro do templo, não dentro do santo dos santos ou no santo, no templo. Eli não fazia nada. O menino Samuel foi levantado para dizer que Deus não estava se agradando. No mesmo dia morre Ofni e Finéias e morre o seu pai Eli. Por quê? Porque desonraram o nome de Deus, sem falar que a arca foi levada, ou seja, cabote, a glória foi embora. Veja que maravilhoso. No santuário Deus diz, em Êxodo 25, Deus disse que ele faria um santuário e Deus habitaria nele. Deus confirma onde? Em Êxodo 40. Quando Salomão constrói o templo, ele habita dentro do templo feito por Salomão, porque era dedicado a ele. Só que ele dá advertência: me honrem, que é o ponto 1.3, senão virá destruição. E veio a destruição. Lembra? A Babilônia entra, aquele Nabucodonosor leva os utensílios da casa de Deus para a Babilônia. Sim, porque o povo não quis honrar a Deus, mas Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus que quer restituir. E aqui no ponto 2 a gente vai ter Ezequiel tendo a visão de um novo templo. Aquele templo de Salomão foi destruído. O tabernáculo já não existia mais. Os utensílios já haviam sido deportados para a Babilônia. Agora,
Deus diz, vai ter um novo templo, que é o ponto 2, a visão do novo templo. Essa visão aqui, por isso que eu comecei dizendo para você, leia o livro de Ezequiel, capítulo 40 ao 44. Olha o que o professor aqui coloca. Nos capítulos 40 a 44 de Ezequiel registram em detalhes a estrutura do templo em Jerusalém, o retorno da glória do Senhor ao templo e o serviço sacerdotal. Neste tópico serão enfatizadas somente 2 assuntos. Vamos ver os 2 assuntos que nós vamos enfatizar nesse tópico, no tópico 2. Será restaurado o templo. Esse tópico vai falar da restauração do templo e o serviço sacerdotal. É esses 2 assuntos que nós vamos tratar no ponto de número 2. Nesta lição serão destacadas somente alguns detalhes, visando contribuir na busca da compreensão desta visão dentro da mensagem do livro de Ezequiel e extrairmos algumas reflexões que nos conduza a uma crescente edificação em Cristo Jesus. Então, no ponto 2.1 vai falar, o novo templo é vislumbrado. É importante conectar o início de Ezequiel 41 e 2 com Ezequiel 37, 26 e 28. Anota para ler, anota para a gente fazer essas conexões, de Ezequiel capítulo 40, do verso 1 e 2, a Ezequiel 37, 26 e 28. Faz essa conexão nessa leitura para você entender essa formação do novo templo. Neste último texto, há 3 referências que lembram o templo: meu santuário, meu tabernáculo, assim como Ezequiel 40 expande o texto final do capítulo 37, ele é levado à terra de Israel e vê o templo, ou seja, ele é levado para a terra de Israel, lembrando que ele está na Babilônia, cativo na Babilônia, está ali na beira do rio Quebar, mas é transportado em uma visão, porque o templo seria reconstruído não na Babilônia, seria reconstruído lá em Israel. Ele viu o templo no princípio do ano. Se for considerado como alguns comentaristas comentam, o F.F. Bruce, por exemplo, no mês de Nissan, trata-se do período da Páscoa. Se a gente fazer uma conexão, quando que Ezequiel teve essa visão lá do templo, seria basicamente na Páscoa. E na Páscoa foi o primeiro ritual que Deus estabeleceu com Moisés quando o povo sai do Egito. Então Deus dizendo, a Páscoa ali se dava o início da contagem dos anos de Israel saindo do cativeiro. Então essa reconstrução que Ezequiel vê se dá mais, acredita-se, veja bem, que foi justamente nesse mês de Nissan. Esse mês de Nissan representava a Páscoa. Olha que maravilha! E se for por mês de Tisli, trata-se do dia da expiação. Então você tem 2 meses, porque eu não sei se você sabe, essa é informação para a aula. Aqui no Brasil, a gente conta do mês, a contagem do nosso mês é do dia 1º ao dia 30, ao dia 31, ao dia 28 de fevereiro, certo? Lá no Oriente Médio, no caso aqui Israel, a Europa já trata assim, que os dias são contados do dia 15 de um mês ao dia 15 do outro mês. Então eles tratam não fechado, um mês de agosto, o mês de abril, nós estamos no mês de março já, então ele não conta no mês de março, ele conta do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de março. É nesse período. Depois vem dia 16 de março ao dia 15 de abril. É nessa dimensão. Então, se foi no mês de Nissan, na metade ali do mês de Nissan, nós temos o quê? O dia da Páscoa, quando foi instituída a Páscoa. Se foi no mês de Tisri, é o mês do dia da expiação. Que é a expiação? Cobrir o pecado. Derramamento de sangue para cobrir o nosso pecado. Ou seja, ou o cordeiro
simbolizando a Páscoa, e com o sangue do Cordeiro, o dia da expiação. Então estava tudo a ver com um novo início, um novo nascer. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemo? Aquele que não nascer de novo. Então o templo ia surgir em um novo nascimento, simbolicamente falando. É o que se acredita alguns historiadores, que foi entre as festas mais importantes de Israel. Uma das, né? Aqui também tem Pentecoste, Tabernáculo, é para outra aula. Mas duas festas importantíssimas, a Páscoa e o dia da expiação, que seria a restituição do templo, do novo templo na visão de Ezequiel. No nosso ponto 2.2 vai falar a lei do templo. Sim, tem uma lei no templo, tem uma lei na igreja, tem uma lei que rege tudo aquilo que nós fazemos. E no templo de Deus não podia ser diferente, não é diferente. Que diz assim: no início da visão, o profeta recebe a ordem para estar bem atento. Põe no teu coração, ou seja, guarda no teu coração. E tudo que vires e ouvires, pois depois deverás anunciar a todo Israel. Essa foi a leitura que nós fizemos aonde? O nosso texto de referência. Na verdade, o nosso texto áureo, Ezequiel 40, ele dizendo: vê, ouve e guarda no coração, que você vai transmitir para o povo lá na frente. Continuando aqui nossa revista, o povo de Israel seria exortado a também prestar atenção no que ao Ezequiel estaria transmitindo e explicando acerca do templo e guardando todo o estatuto do edifício. Ou seja, tudo o que Ezequiel estava dizendo teria que ser aplicado, bem como as leis e regulamentos. Ezequiel 43. Deus não só restituiu o templo, não só restituiu o culto, mas restituiu as ordens, restituiu o sacerdote, a lei que ia reger o andamento do culto a ele. Chaplin aqui coloca, ele diz: a lei que governa o templo, ideia incluía a providência da sua separação do profano. O templo foi construído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a fim de que o povo também pudesse tornar-se santo, como povo de Deus, separado das nações pagãs. Eu sei que você sabe, mas é apenas mais uma informação, porque é escola bíblica dominical. Ser santo é ser separado. E dentro da lei, Ezequiel 43, Deus diz para que o povo seja separado. E Champlin coloca aqui, o templo foi constituído para ser um lugar santo e dedicado a Yahvé, a fim de que o povo pudesse tornar-se santo, como o povo de Deus, separado das nações pagãs. É isso que Deus quis, é isso que Deus estava dizendo que seria restaurado para Ezequiel. Ezequiel teria que dizer ao povo. No nosso ponto 2.3 vai falar revelações sobre o exercício sacerdotal no templo. Lembra que eu falei que no começo o povo estava corrompido, o sacerdócio estava corrompido? Deus restaura o sacerdócio, restaura os pastores, restaura os obreiros, restaura toda a casa. Que diz assim: após a visão focar a estrutura do templo, agora se volta para os detalhes referentes às pessoas, serviços e culto ao mesmo. Ezequiel 43, do 13 ao 46. São várias instituições referentes à atuação dos sacerdotes e levitas, não só os sacerdotes, mas também para os levitas, bem como as ofertas e sacrifícios, lembrando as leis registradas no livro de Êxodo e Levítico. Nada novo, só restaurar o que já estava, o que havia se perdido lá desde o livro de Êxodo, quando foi constituído ali o santuário, e depois Levítico, quando nós temos o templo. Deus está falando, tem nada de novo, é só você voltar, olhar onde vocês caíram, voltem, continuem me adorando.
É pertinente lembrar que antes da destruição da estrutura física do templo, muitos que tinham a responsabilidade de conduzir o serviço no templo já tinham se corrompido. Isso é Jeremias 5, do 30 ao 31, Jeremias 8, do 10 ao 11, Jeremias 20, do 1 ao 6, Ezequiel 20, 26, o sacerdócio já tinha sido corrompido. Por isso, a lei da casa, Ezequiel 43, 12, incluía também instruções quanto à atuação dos mesmos. Primeiro começa pelo altar. O altar tem que estar sempre pronto, limpo, perfeito, para depois o povo vir e adorar. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelos princípios da santidade. É isso que Deus quer. Anota mais uma vez aí, professor, aluno, novo convertido, ó. Os serviços e culto no templo também deveriam ser norteados pelos princípios da santidade. É isso que Deus quer de dentro do seu templo, de dentro da sua igreja, de dentro do tabernáculo, de dentro do santuário. Aonde tiver um lugar que se chame pelo seu nome, tem que ter o princípio da santidade. Chegamos na lição de número 3 e agora nós vamos falar do nosso tempo para a igreja, que tem como título A Visão e Ensino para a Igreja. Anota aí, professor. Visão e ensino para a igreja nos dias de hoje. Vamos ver como a gente consegue aplicar tudo que Ezequiel viu, tudo que Ezequiel falou para o povo de Israel, como que a gente consegue aplicar dentro da nossa igreja. Vamos falar aqui. Neste tópico serão enfatizadas algumas lições aplicáveis à igreja, a partir do exposto acima, considerando que encontraremos no Novo Testamento a informação de que há nas Escrituras, na época do Antigo Testamento, ensino e visão, os princípios de ordem, cuidado, santidade, reverência, instruções para a execução do serviço religioso, de tantos outros plenamente aplicáveis à vida e atividade da igreja. Muda somente o formato, porque lá haveria os sacerdotes da tribo de Levi, que serviriam ali. Hoje nós somos todos servos, os que se prontificam a servir o Senhor. Somos sacerdócio santo, serve para todos. Sacerdote, não usamos mais a túnica, não usamos mais o peitoral, as vestes sacerdotal, mas a regra de santidade continua valendo para as nossas igrejas, continua valendo para os nossos tempos. Romanos capítulo 15 vai nos dizer muito bem, 1 Coríntios capítulo 10 vai nos orientar muito bem, que a ordem tem que ser mantida, a santidade tem que prevalecer. A santidade não mudou desde a construção do templo. O rigor da santidade não mudou desde que foi dita para o santuário, para o templo, para a igreja. A santidade é padrão, ela tem que ser mantida, não mudou nada. E aqui nós vamos aplicar isso aí para dentro da nossa igreja. No ponto 1.3, Jesus Cristo, sumo sacerdote, o maior sacerdote, o sacerdote supremo, é que nós estamos vendo aqui. Ao refletirmos sobre o sacerdócio do Antigo Testamento, homens falhos e mortais, em conjunto com a revelação do Novo Testamento, aprendemos que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, sem pecados. Eles tinham pecado, Jesus não. Isso é Hebreus 4:14. O sacerdócio de Jesus é perpétuo. Hebreus 7:24. Intercede por nós, Hebreus 7:25, ofereceu um único sacrifício perfeito, ou um único perfeito sacrifício, Hebreus 9:12, depois 28 e Hebreus 10:12, enfatiza aqui. Quer aprender sobre o sacerdócio de Cristo para você comparar com o sacerdócio do Antigo Testamento? O livro de Hebreus, do capítulo 4 ao capítulo de número 11, porque ainda tem mediador da nova aliança. Quem é? Jesus Cristo.
Continuando, na nova aliança há uma classe sacerdotal exclusiva. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não temos outro. 1 Timóteo 2:5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e nós. Chegamos a Jesus Cristo e Jesus Cristo nos leva a Deus. É Ele que é o nosso mediador. Todos que estão em Cristo Jesus são constituídos sacerdócio santos. Todos nós. Não temos mais o sacerdócio vindo da tribo de Levi, vindo da linhagem de Arão. Nós somos agora da linhagem de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 5 e o versículo número 9. Nós somos sacerdócios santos, que oferece sacrifício espiritual. Os nossos sacrifícios agora não são sacrifícios rituais. Não oferecemos mais cordeiros, não oferecemos mais rolinhas, pombas, touros, bodes. Não. Nós oferecemos agora sacrifício espiritual. Ou seja, o nosso espírito tem que estar em retidão ao nosso Deus. E assim Deus recebe o espírito, como já mencionei nessa aula, Jesus dizendo que o Pai busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é pior do que o sacrifício de touros. E é pior do que o sacrifício de carneiro, de bode, de ovelha. Por quê? Porque a ovelha eu posso pegar a minha melhor e oferecer em sacrifício. As pessoas vão ver e vão achar que eu sou um adorador. Mas como está o meu coração? Então, quando eu ofereço um espírito e em verdade, quem conhece meu espírito, quem vê o meu espírito e quem sabe se esse sacrifício será aceito ou não, só é Deus. Só para você entender. O nosso 3.2 vai dizer: servir com reverência e piedade. Vamos ver o que diz o nosso comentarista. Quando lemos acerca dos limites estabelecidos por Deus quanto ao caso no tabernáculo ou templo, comparamos com o véu do templo que se rasgou no momento do sacrifício de Cristo. Isso aqui é lindo, é Mateus 27:51. Ele diz que o véu do templo que nos separava de Deus foi rasgado, não de baixo para cima, não de uma ponta para outra, mas de alto para baixo. Temos a menção, acreditamos que foi o próprio Deus que estabeleceu o véu e foi o próprio Deus que rasgou o véu através de Jesus Cristo, nos deu acesso a servi-lo em liberdade. Com ousadia entramos na presença do nosso Deus. E o chamado para nos achegarmos com confiança no trono da graça. Hebreus 4:16. Parece que hoje não há restrição no relacionamento com Deus. Contudo, é preciso cuidado, atenção, respeito e temor. Lá vem eu com a minha canetinha do marca-texto de novo. O véu está rasgado, temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Contudo, é preciso, cuidado, atenção, respeito e temor. Não é porque o véu está rasgado que eu tenho a liberdade de entrar na presença de Deus, que eu vou entrar de qualquer maneira, de qualquer jeito, como eu penso, como eu quero. É pela lei, é pela regra, é pelo caminho de Jesus Cristo. Cuidado, atenção, respeito e temor. Da parte dos seus discípulos de Cristo, como nos orienta Hebreus 12:28. Além de ter que ser agradável, o versículo seguinte apresenta o motivo para todos se cuidar, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quer anotar aí? Nós temos liberdade de entrar na presença dele, porque ele fala, além de ser agradável, aqui temos que ser agradável, ser aceito em sacrifício agradável. Por quê? O versículo seguinte diz, porque o nosso Senhor é fogo consumidor. Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Está sabendo agora exatamente por que você ainda não se inscreveu, por que você ainda não deu um like, por que você ainda não fez um comentário.
Ele sabe exatamente. Nos remete a Salmo 139. Para onde mirei de teu espírito? Ou para onde fugirei de tua face? Para onde eu for, Deus vai estar. Continuando, chegamos no nosso ponto 3.3. Procurar cumprir bem o ministério. Procurar cumprir bem o ministério. 3. O texto de Ezequiel 44, do 10 ao 31, traz instruções detalhadas das responsabilidades dos levitas e sacerdotes, incluindo vestes e outros mandamentos que norteiam o comportamento dos sacerdotes. Marquei aqui entre parênteses, mandei até para minha amiga Dude, a Edileuza. Ela vai aplicar essa aula. Ela disse que estava querendo que eu aplicasse no lugar dela. Eu disse: não, Dudinha, é você que vai aplicar sim, no dia 13 de fevereiro. Eu marquei essa parte que eu vou ler para vocês agora e disse para ela: olha isso aqui que importantíssimo para ajudar você na sua aula. Ela também é professora dos adolescentes, mas já estamos colocando ela para dar aula na sala dos adultos. Eu mandei isso aqui para ela, ó. Em um templo restaurado, os serviços ali executados deveriam ser com cuidado, atenção e observado as diretrizes divinas. E hoje, na nova aliança, os ministros obreiros da igreja também precisam exercer o ministério com cuidado, atenção e observando o que diz o Novo Testamento acerca do mesmo, como devemos nos comportar, como devemos servir, como devemos estar disponível para a obra do Senhor, com dedicação, atenção, respeito, temor ao nosso Deus. Notemos a exortação de Paulo para Arquipo: atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Ok? Isso é Colossenses capítulo 4, verso 17. Ou seja, procura cumprir bem a tarefa que você recebeu. Olha que maravilha! Essa linguagem aqui é a nova linguagem de hoje. Aqui, ó. Procura cumprir bem a tarefa que você recebeu. Professor, se você recebeu essa tarefa de ensinar a palavra de Deus, dedique-se a ela, esteja cada vez mais envolvida nela. Você, aluno, esteja sempre disponível para se alistar na obra do Senhor. E quando você receber essa oportunidade de estar trabalhando para o Senhor, eu falo como disse Paulo ao Colossenses, a carta escreveu ao Colossenses, capítulo 4, 17, na nova linguagem de hoje: procura cumprir bem a tarefa que você recebeu. Se esforce e faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. Vamos anotar de novo. Já estamos terminando a lição, então precisamos fazer essas anotações para aplicar em nossa vida e aplicar na nossa escola bíblica dominical, a nossa EBD. Se esforce e faça o seu melhor, atentando para o serviço e as orientações bíblicas. É o que eu e você precisamos estar fazendo, estar atento. Chegamos na nossa conclusão. Que o Espírito Santo nos desperte para cultivarmos um relacionamento com Deus e servi-lo conforme a sua vontade, todo o tempo que nos resta nesta terra, até que Jesus Cristo volte, e assim estaremos para sempre desfrutando da presença de Deus e servindo como revela Apocalipse 21, verso de número 22. Vamos ver o que fala Apocalipse. Vamos lá, 21, 22, que nos diz assim: e nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então vamos trabalhar no templo do Senhor
agora, porque para onde nós vamos não temos templo, o templo é o nosso próprio Deus. Meus amados e queridos irmãos, essa foi a lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. É sempre um prazer ter você junto comigo, aprendendo da palavra do nosso Deus, aprendendo do que Deus quer para minha e na sua vida e para a sua vida com o livro de Ezequiel. Coloca em prática, vamos exercer o nosso ministério, porque Deus quer que a gente esteja cada vez mais envolvido dentro de sua casa, para que a sua glória desça, para que a sua glória se manifeste na minha e na sua vida. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.